comigo, por favor, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Naamã é o comandante do exército do rei da Síria. Comandante do exército do rei da Síria. Então ele está sob o comando de um senhor. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo, porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai-te em paz. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por esta porção tão preciosa. Muito obrigado. Fala conosco, ajuda-nos, ó Deus, a fecharmos as nossas portas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Esse texto é muito precioso. Eu acho muito interessante porque Naamã queria um encantamento, né?
Tem muito crente hoje atrás de encantamentos, meus irmãos. Muitos. Há lugares hoje, nesse exato momento, que estão cheios de encantadores, de homens que são extremamente carismáticos, que fazem muitos movimentos com as mãos. Como disse ele aqui, eu pensei, veja comigo aqui. Cadê? Cadê? Essa minha Bíblia é um versículo embaixo do outro. 11, cadê o 11? Isso. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ó o que o pessoal está querendo, ó. Quem faz esse movimento aqui, ó, é o lá da Marvel, Doutor Estranho. Tem muito crente atrás de doutores estranhos. Tem muitos ajuntamentos com nome de igreja cheios de doutores estranhos. Cheios de falsos curandeiros. Que gostam de glória para si. Sabe o que o profeta fez? Nem abriu a porta. Mandou seu servo. Mandou o seu servo. Eu acho mais interessante ainda é a atitude que ele tem diante do rei de Israel, né? Porque o rei de Israel se achou. Naamã chega lá com a carta do rei da Síria. O rei de Israel pega a carta do rei da Síria, rasga as vestes, como quem diz assim, e quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para operar uma cura? Isso é falsa humildade. Olha, que palavra completa, hein, meu irmão? Que palavra completa. Isso aqui é falsa humildade, querido. Isso aqui não é humildade, não. Isso aqui se chama presepada espiritual. Isso aqui se chama artes cênicas da fé. Teatro gospel. Eu não gosto de teatro. E olha que eu já gostei bastante. Já fui de grupo de teatro. Já fiz peça. Já fui o astro da peça. E eu acho que isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. E um dia, eu disse que foi a melhor coisa da minha vida. Quem me conhece aqui há muitos anos, aos 20 anos que nós estamos aqui, sabe do que eu estou falando. E já ouviu eu falando isso aqui. E agora eu estou mudando aqui. Estou invertendo os polos. Teve uma vez que eu fui o astrozinho da peça. Tirei a camisa no meio da igreja. E as garotas viram meu físico. Que vergonha. Tinha uma camisa preta por cima e a branca estava por baixo. Aí no momento da conversão eu tirei a preta. Saca a preta, saca a preta. Sem graça. E aí ficou a branca. E as meninas viram. Eu me tornei o astro. Eu já era o filho do pastor. Agora eu quero ver essas garotas aguentar. Agora eu vou ser o cara. Vai chover no meu molhado. Já está molhado, agora vai chover. Olha, que nojo que eu tenho de mim mesmo. Que nojo, que vergonha que eu tenho dessas coisas, dessas minhas motivações da juventude. É bom para o jovem segurar a sua onda na juventude. Está escrito lá em Lamentações.
É bom para o jovem ter suas asinhas cortadas na juventude, porque se ele voa demais na juventude, vai chegar na idade adulta com vergonha e não vai poder ser exemplo para os seus filhos. Bom é para o jovem segurar, aguentar o jugo da sua mocidade. Que jugo? O jugo dos hormônios. Aquele fogaréu. A chama acesa. Estou em brasa. Vejam o meu corpo. Segura a tua onda. Segura essa tua onda. Segura essa tua roupinha aí, que mostra mais do que devia mostrar. Segura o teu corpo, porque ele nem é seu. Teu corpo é templo do Espírito. E aí vem o rei lá de Israel, rasga as vestes num teatro de falsa humildade. Chega o profeta e diz: O que você está fazendo rasgando as vestes? Veja lá o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, rei de Israel, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, mandou, não foi nem lá, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Isso é fantástico. Isso é o profeta, isso é a boca de Deus, isso é a palavra de Deus cortando as asinhas do falso humilde. Por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Mas eu acho interessante aí, olha a sequência. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, seus carros, a comitiva, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro. Vai lá, fala para ele lavar 7 vezes no Jordão. E a carne dele vai ficar limpa. Naamã se indignou. Ficou furioso. Versículo 10. Ficou furioso. 11, né? Naamã muito se indignou. E se foi. Virou as costas e foi embora. Porque o profeta nem abriu a porta. E é essa expressão que eu queria me concentrar contigo. O profeta não abriu a porta, não. Queria te perguntar uma coisa. Para quem que você está abrindo a porta da tua casa? E agora eu vou citar alguns pontos aqui, algumas pessoas aqui, alguns personagens na Bíblia, em que essa expressão sequer abra as portas se tornou assim motivo de salvação. Se o profeta Eliseu tivesse aberto a porta aqui para ele, feito essa cena, esse teatro aqui, levantado a mão, feito esse encanto, feito essa representação teatral que tanto Naamã estava procurando, se ele tivesse feito isso, sem dúvida a glória seria para ele. Mas ele não é falso humilde. Ele sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Ele sabe quem ele é. Ele repreendeu a falsa humildade do rei de Israel. E ele disse: manda ele ter comigo. Manda ele lá em casa. E ele vai ver que tem profeta em Israel. Ou seja, ele sabe quem ele é. Ele sabe o que Deus faz através da vida dele. Ele sabe o compromisso que ele tem com Deus. Mas ele ainda assim, sabendo disso e dizendo isso para o falso humilde. O falso humilde. Você sabia que Moisés também foi falso humilde? Interessante essa expressão, falsa humildade. Moisés era falso humilde. Moisés foi chamado por Deus e Deus falou: você vai falar ao povo.
E Moisés falou, não, Senhor, eu não consigo nem falar. Sabe o que está escrito lá? Deus se irou com Moisés. Deus se indignou com Moisés. Porque aquilo ali não é humildade. Não, Senhor, eu não sei nem falar. Sou pesado de boca. Não, usa outro. Coloca outro no meu lugar. Aquilo ali é falsa humildade. É falsa humildade. Aquilo ali não está querendo assumir o compromisso, assumir a responsabilidade. É falsa humildade. Aqui é falsa humildade também desse rei. Mas aí o profeta, ele recebe lá o homem, a comitiva. Você consegue imaginar isso? Vai uma comitiva na porta da tua casa de um comandante de um exército da Rússia. Comparado com a Síria aqui. Imagina o comandante do exército da Rússia vai na tua casa, que ele soube que lá tem um profeta, através de uma menina que trabalha na casa dele, lá do povo de Israel, a garota funcionária dele. Aí o comandante do exército da Rússia para na tua casa com tanques de guerra, com seus carros, com seus equipamentos, cheio de presente, cheio de coisa para te dar, e você nem abre a porta. Manda o servo, abriu a porta assim, ele mandou tomar um banho lá no Rio Jordão, hein? Vai ali no rio ali do Piraquara, toma 7 vezes ali, mergulha 7 vezes no rio Piraquara. Ai, o homem ficou irado, rapaz. O homem ficou furioso. Mas ele, no meio do caminho, tinha gente lá que era um pouquinho mais, estava um pouquinho mais sensível, né, à palavra de Deus, à voz de Deus. E eles disseram, meu pai. Eu acho muito interessante quando diz meu pai. Meu pai significa minha autoridade. Minha autoridade. E os servos dele disseram, meu pai. Se fosse uma coisa difícil. E naquela época, meus irmãos, o Jordão, ele era um rio sujo, mas não é que ele era sujo de excrementos humanos, não. Não tinha ainda o esgoto encanado caindo no rio, não, tá? O rio era só um rio agitado, um tanto quanto agitado, e ele levantava uma água um pouco mais de barrenta do fundo do rio. E por causa disso ele ficava com a água turva. Até hoje a água é turva. Aliás, eu não sei o que as pessoas veem de... Esses dias aconteceram uma coisa que eu tinha falado na semana retrasada. Que o pessoal fica com uma vontade de conhecer Israel. Tu viu o que aconteceu lá em Israel? Viu? Lá em Israel não é bala perdida não, tá, querido? Lá é bomba. Homem bomba. Explode você com a tua família toda. Vai todo mundo para o espaço. Quer ir para Israel? Vai lá agora. O pessoal que quer ir para Israel, vai lá fazer a caravana lá. Duvido que como é que chama aquela galera? Os guias turísticos da fé. E olha que tem uns ali que até tem muito apreço, muito apreço. Não vou falar o nome, você já sabe. E duvido que eles vão nesses dias, vão desmarcar as viagens, né? Que legal, né? Desmarcou a viagem, né? Perigo de bomba, né? Agora não vai para Israel, não? Vai buscar Deus aonde? Vai se batizar no Jordão? Eu estava ouvindo um homem essa semana falando que o homem casou em Caná da Galileia. Que maravilha! Lugar das bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, o homem foi casar lá em Caná da Galileia. Vai lá casar em Caná. De repente entra um Alai Wakbar lá, bum, e vai todo mundo da tua família pelo espaço, lá em Caná. Vai lá em Caná. Vai lá com as místicas dos homens da modernidade. Vai lá, segue o que está todo mundo fazendo. Vai lá, meu irmão. Não é suficiente bala perdida, não? Você quer uma bomba perdida? Ou um homem-bomba infiltrado na tua festa? Que coisa interessante. Desmarcaram todas as viagens para Israel depois do acidente que aconteceu lá. Eu não quero ver escombro, não, gente. Não tenho vontade nenhuma de ver escombro. Você sabia que as 7 igrejas da Ásia são escombro? Por que eu quero ver um monte de escombro?
Se quiser ver escombro, vou ali na Musema ver os prédios que caíram lá do pessoal. Construiu tudo errado lá. Fecha parênteses aí. Cuidado aí com esses negócios. Tá, eu estou falando isso, estou falando de um jeito um pouco sarcástico, me perdoe o sarcasmo. O apóstolo Paulo também usava um pouquinho de sarcasmo. Mas ironia, né? Fica melhor a palavra. Ironia. Mas é que você não pode achar que todo mundo, as máximas autoridades, os grandes homens da igreja estão fazendo caravanas para Israel, também vou. Cuidado com isso aí. Cuidado que você não seja Maria vai com as outras. Eu aprendi isso com meu pai, isso tem me livrado de grandes tragédias. Mas fechou a porta. Outra pessoa que fechou a porta, Raabe. Eliseu fechou a porta. Eliseu não queria glória para si. Eliseu mandou um servo ir lá, fala para ele lá se banhar. E só para completar, eu acho interessante que ele voltou, aí ele quis oferecer para o servo. Ele quis oferecer para o servo, versículo 17. Eu disse, Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocaustos em sacrifício a Deus, senão ao Senhor. Sabe o que é interessante isso aqui? Ele ofereceu lá essa carga aí de terra. Eu não entendo muito bem o que seja isso, mas isso tem alguma coisa a ver com o culto sírio pagão. Algum culto sírio pagão, por isso que ele na sequência ele diz, porque nunca mais, veja, né? Depois dos 2 mulos, ele diz, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que significa isso aqui? Você conhece pessoa que foi da feitiçaria? Não precisa responder não, só para você pensar. E já viu essas pessoas da feitiçaria que elas acumulam bastante recursos, né? Principalmente se elas forem donos de algumas coisas, né? Fala coisas, tralhas da feitiçaria. E o pastor Fernando ele me conta sempre de uma pessoa que morava ali em Bento Ribeiro e ela solicitou ao pastor e aos diáconos que pudessem ajudá-la, porque ela era uma mulher sozinha e a casa dela tinha muita tralha dos tempos da feitiçaria. Aí o pastor Fernando chegou lá e ele viu as tralhas da feitiçaria. De ouro. Opa. Ei. Vamos derreter e botar na oferta da igreja. Puxa, aquilo que servia o capeta, agora vamos botar lá na igreja para servir a Deus? É mesmo? Eu falei para uma pessoa que aquilo que não servia para ela, não serve para mais de ninguém. Jogue no lixo. Sabe o que aconteceu com a pessoa? Se foi. Você acha que eu vou negociar, que eu vou me omitir, que eu vou negociar a palavra de Deus? Você acha que eu sou louco? Se eu chegar a ficar nesse ponto de loucura, você tem que ir embora desse lugar. Você tem que sair daqui e procurar um pastor sério, porque se eu fizer isso, eu enlouqueci. Isso é loucura. O que esse homem está fazendo aqui é, chama o teu servo, eu vou dar umas coisinhas que eu oferecia lá para os meus deuses na Síria, eu vou dar para ele. O que não serve para você mais, todo aquele lixo da tua vida sem Jesus, joga no lixo, queima, incendeia, porque não serve para mais ninguém. Não serve para mais ninguém. E foi isso que ele quis oferecer ali. Aí por isso que ele falou assim,
porque eu nunca mais vou oferecer holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Mas aí ele fala, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Olha aqui que coisa interessante. Porque quando ele entra lá na casa de Rimon, a entidade, porque o Senhor dele tem que ir lá. E ele tem que acompanhar o Senhor dele, tem que colocar a mãozinha no ombro dele. Ele se encosta na minha mão. Ele devia dar o braço para o senhor dele, para o rei da Síria. Ele dava o braço para o senhor dele e entrava lá na casa, lá no terreiro. Ele levava o senhor dele lá no terreiro do senhor dele. Aí eu entro lá, me perdoe por isso. Esse cara se converteu? Naamã se converteu? Naamã se convenceu que o Deus de Israel é o único Deus. Mas ele não está querendo compromisso nenhum. Porque se ele tivesse se convertido, ele fazia igual Zaqueu. Eu me desapego de tudo. Ele faria igual a irmã que se converteu em Bento Ribeiro. Ela pegaria todos as suas indumentárias, os seus patuais lá da feitiçaria, mesmo que fossem em torno de 5 a 10 mil reais uma estátua deste tamanho, que poderia ser vendida, que poderia se ganhar um bom dinheiro. E ela pegou, e o pastor Fernando quebrou, foi tudo. E tinha peças de ouro maciço. E foi tudo para o espaço. Você acha que Deus é digno de um lixo desse? Você acha que Deus é digno das esmolas do diabo? É muito cara de pau. É muito cara de pau. Ainda diz, eu levo meu senhor lá na casa do terreiro, lá do Rimon. Do Rimem. Rimon, tá? Rimem não. Apesar de que o Rimem invocava os poderes das trevas, né? Parece até o mesmo nome. De repente tem alguma coisa a ver. Mas eu via. Era legal. Mas não faz a menor diferença. He-Man. He-Man e She-Ra. Eu via todos. E aquelas lições do He-Man no final do episódio? Oi, garoto. Olha, se você quiser ajudar alguém, faça isso. Sempre tinha uma lição no final do He-Man. He-Man era melhor do que os desenhos de hoje. He-Man era melhor. Pelo menos era macho, né? Era macho, forte. Ajudava lá no... Ainda dava uma lição no final. Lutava contra a caveira. O único problema é que invocava os poderes das trevas, né? Pelos poderes de Grayskull. Meu Deus. Lutava treva contra treva. Treva contra treva vai dar nada mesmo. Vai dar... É negativo com negativo. Vai dar positivo? Negativo com negativo? E não. Não dá positivo, não. Não, é tudo lixo. É lixo. Deixa para lá. Não dá para aplicar matemática aí, não. Meus irmãos, então, o que a gente tira daqui? Fecha a porta da tua casa. Tira a vanglória do teu coração. Não ache que é você que vai fazer alguma coisa. Tenha compromisso com Deus. Raabe fechou as portas da sua casa. E a palavra que os espias deram a Raabe, você lembra quem foi Raabe? Raabe foi a prostituta que escondeu os espias dentro dos muros de Jericó. E os espias foram lá para observar, eram os espiões mesmo, foram lá para verificar o exército e analisar e ver como que eles atacariam, como que eles fariam, quem estava lá. Foram lá só espiar, só espionar. Eram espiões. Raabe colocou eles lá dentro da casa dela, escondeu eles no eirado, debaixo de umas canas, e eles foram livrados da morte. Iam ser mortos. E eles disseram para Raabe, quando nós chegarmos aqui, quando o povo de Deus chegar aqui, quando nós começarmos a fazer aquilo que o Senhor Deus nos ordenou, e nós vamos passar por cima de Jericó, no poder do nome do Senhor, quando nós fizermos isso, você precisa colocar um cordão vermelho aí na tua casa, e quem estiver dentro da tua casa vai se salvar. Tão somente não deixe que ninguém saia, só quem estiver dentro da tua casa será salvo. Fecha a porta. E foram salvos Raabe
e os seus familiares. Você lembra da Páscoa? A Páscoa? A Pessa, para o judeu, a passagem do anjo da morte. Você lembra o que aconteceu? O que tinha que fazer? Um pano vermelho nos umbrais da porta. E todo mundo aonde? Do lado de fora da casa? Todo mundo aonde? Com as portas fechadas. Porque poderoso é o Deus de Israel, não nós. Raabe não seria mais poderosa do que o Deus de Israel? Os hebreus que estavam dentro do Egito não seriam mais poderosos do que o Deus de Israel? Deveriam ficar dentro de casa, deveriam fechar a porta de casa. Ezequias, isso está escrito em Isaías capítulo 39, não abra sua Bíblia, se quiser ler em casa. Ezequias fechou a porta da sua casa. Fechou? Fechou não. Abriu, escancarou. E ele recebeu uma comitiva da Babilônia. E sabe o que Ezequias fez? O rei Ezequias, rei do povo de Deus, mostrou tudo que tinha dentro da sua casa para babilônios. Porque estava, veio uma comitiva da nação mais poderosa do mundo na minha casa. Vou aumentar minha renda. Vou fazer uma sociedade. Vai entrar ele dinheiro aqui. Vou lucrar. Vou mostrar tudo. E aí vem o profeta Isaías e diz: o que você mostrou da sua casa? E o que Ezequias disse? Abri a porta e mostrei tudo. E Ezequias, por causa dessa tua atitude, teus filhos sofrerão as consequências. Mateus capítulo 6, versículo 6. Não abra sua Bíblia, não. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta. Fala com o teu pai em secreto e ele te recompensará em secreto. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando você sabia que os cultos pagãos é que subiam nas montanhas e nos altos para sacrificar? Por que os homens estão subindo as montanhas? Se Jesus nunca falou isso. Jesus, quando ele se separava, ia a algum chamado Monte das Oliveiras, o monte, quando ele ia para esses locais mais elevados um pouquinho, é para ele ter comunhão com Deus sozinho. Ele não tinha casa. E ele, para se isolar, precisava subir uma montanha. E às vezes, para ele pregar, ele falava do monte, o sermão do monte. Por que é o sermão do monte? Ele precisava estar num lugar um pouco mais alto, para que sua voz ecoasse, para as pessoas ouvirem a palavra. Por isso o sermão da montanha, o sermão do monte. Isso não é uma regra. Isso não foi estabelecido como um padrão de oração. O padrão de oração, o próprio Cristo estabeleceu em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ao orares, entra no teu quarto, fechada a porta, fala com teu pai. Sigilo. Há uma passagem da Sunamita, a mulher da cidade de Sunem. Há uma passagem que está em segundo capítulo de Reis. Eu não vou ler agora, não. Deixa eu verificar aqui. Seria... Volta uma folha. Se você não fechou, volta uma folha. Segundo Reis 4, veja o versículo 32. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fez o quê? Fechou a porta sobre eles sobre eles ambos e orou ao Senhor. Fechou a porta. E sabe o que Jesus fez
com a filha de Jairo. Chegou na casa de Jairo, estava todo mundo lá gritando, esperneando, chorando, fazendo as carpideiras. Carpideiras eram pessoas, eram principalmente mulheres pagas para tocarem flautas com músicas de lamentação, e elas, com aquelas flautas, elas anunciavam o cortejo fúnebre, e Jesus, quando ia chegando na casa de Jairo, aquele cortejo, e veio aqueles servos de Jairo, e chegaram perto dele e falaram: para que você incomoda ele? Tua filha já morreu, já acabou, já era. Não tem jeito, não tem solução. O que Jesus fez? Mandou todo o coro fúnebre, os babilonos, os sírios, os rimon, os feiticeiros, os incrédulos. Todo mundo sai daqui, só entra aqui quem crê. E fechou a porta e orou, e a menina levantou. Mas antes disso, Jesus já tinha dito: ela não está morta. Jesus falou para Jairo: fica tranquilo que ela não está morta. Só me segue. Vamos lá. Fechou a porta, mandou todo mundo ralar peito. Vou usar o... Eu gosto desse... Rala peito. Rala, queijo rala. Rala daqui, meu irmão. Quem que você está convidando para ir na sua casa? O que você está permitindo entrar na tua casa? O que você está deixando na tua casa? Você está se achando muito bom? Você está se achando divindade? Olha, meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: muitas vezes os profetas de Deus eram chamados de perturbadores de Israel, porque eles vinham trazer palavras afáveis, carinho nos ouvidos, afagos, abraços. O que eles traziam? Espada, disciplina, correção. Coloque em ordem a tua casa. Se converte, se apruma, entra nos eixos. Acaba com essa idolatria, acaba com esse culto a ídolos, a homens. Os cultos hoje, as idolatrias dos crentes hoje, não são idolatrias visíveis, são do coração. Nós estamos adorando homens. Nós estamos achando que homens são absolutamente perfeitos e irrepreensíveis. E o profeta Eliseu está mostrando para nós: não era ele, era Deus sobre ele, era a autoridade profética de Deus sobre a vida dele, não era ele. Por isso que ele nem sai de casa, por isso que ele não recebe os presentes, até porque aqueles presentes eram esmolas pagãs para o Deus Santo. Meus irmãos, geralmente a palavra de Deus entra como espada de dois gumes. Vou chamar o diácono Daniel. Venha, meu irmão, por favor, rapidamente. Fique de pé, querido irmão. Se você não quiser desagradar pessoas, você não pode ser discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, você vai desagradar pessoas. Você tem que honrar somente ao Senhor Deus. Autoridades legítimas precisam ser honradas. E sabe o que eu acho interessante? Esses homens, essas atitudes assim mais, que a gente considera mais grotescas, são grandes livramentos. Quando Jesus entra no templo e sai quebrando a mesa dos cambistas, alguém de fora diria: que atitude rude, que intolerância. Nos dias de hoje seria: nossa, que intolerante. Afinal de contas, a casa de Deus tem que ser uma casa transcultural, tolerante
afinal de contas, precisamos ser inclusivos. Aí Jesus vem com a zorrada e sai quebrando tudo. Aí, olhando de longe, você fala assim, que atitude rude. Olhando de perto, você diz assim, que livramento. Fecha a porta da tua casa. Fecha a porta do teu quarto. Cuidado com quem está tendo acesso à tua casa. Cuidado com as visitas. Cuidado com os relacionamentos. São relacionamentos que estão destruindo a espiritualidade de muitos. São relacionamentos. Mas conversações estão acabando com os bons costumes. Fecha as portas da tua casa. Você tem que agradar a Deus. O livro de Gálatas está escrito lá. Você tem que agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, eu não vim agradar a homem algum. Eu vim agradar a Deus. E geralmente, aquele servo temente do Senhor vai desagradar a homens. Santo Deus. O que nós temos feito com o teu reino, Senhor? Com a tua justiça? Será que temos negociado o teu reino? Será que temos barateado o evangelho? Banalizado a fé? Será que estamos tão abertos, tão passivos, tão tolerantes que estamos tolerando o que para Deus é intolerável? Santo Deus, ajuda-nos a fechar a porta da nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, a cobrir o umbral das portas da nossa casa com teu sangue. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar o cordão vermelho, o sangue do Cordeiro, cobrindo a nossa casa, para que nossos filhos sejam salvos. Você não vai conseguir livrar teus filhos. Jesus vai conseguir livrar teus filhos. Não vai ser na força do teu braço, vai ser na força do braço do Senhor. Vai ser no poder do Senhor, vai ser pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Não foi Eliseu que curou Naamã. Foi o Deus de Israel que curou Naamã. Santo Deus, que a glória seja só tua, porque só tu és digno, só tu és Senhor. Que a nossa vida seja para a tua glória e exclusivamente para a tua glória, para agradar a ti, para agradar ao Senhor. Estamos aqui para agradar ao Senhor, aquele que quer ser o meu discípulo e não aborrece a si mesmo, e não aborrece ao mundo, e não aborrece aos homens, não pode ser meu discípulo, porque a luz incomoda as trevas. Santo Deus, ajuda-nos no nome de Jesus.